A paz do Senhor para os irmãos, amém? Nós vamos estar iniciando nossa aula. Nós tivemos um probleminha na gravação de ontem. O nosso aplicativo fechou e acabamos perdendo quase a primeira parte da aula toda. Mas a gente vai repassar aqui novamente desde o início, tá? Para vocês. E daqui a pouco vamos estar postando lá no YouTube para vocês estarem assistindo, tá ok? Então, a página 167 do nosso livro. Estamos estudando o livro Cultura Bíblica, a quarta lição, ou o quarto capítulo, onde vamos falar hoje sobre comércio e religião. Nesse capítulo a gente vai abordar sobre o comércio, a religião, as celebrações santas e sobre o povo santo, tá? Então vamos lá. Quando os judeus se estabeleceram em Canaã, depois de uma vida seminômade interrompida apenas durante o assentamento e cativeiro no Egito, eles tiveram de desenvolver várias habilidades que já existiam entre os cananeus que expulsaram da terra. Então, quando a nação de Israel ela sai do Egito para assumir a Terra Santa, eles tinham poucas habilidades. Habilidades que nós podemos dizer num cunho profissional, como carpintaria, pedreiro e outras, artesanato. Então, as atividades deles eram bem restritas. Então, eles tiveram que desenvolver muito essas atividades, tá? Logo assim que assumiram, porque quem estava lá, os cananeus, os filisteus, eles desenvolviam muito bem tanto a carpintaria, o artesanato, a fabricação de vasos, jarros, vasilhas de barro, eles executavam muito bem. Então eles tiveram que ir desenvolvendo essas atividades, tá bom? Aí a gente vai agora na página 168. Logo nesse primeiro parágrafo, vocês vão fazer uma marcação, uma resposta do questionário. Na Éfeso do Novo Testamento, o sindicato dos ourives teve força suficiente para promover uma demonstração pública contra Paulo. Tá? Então, eles, como tiveram que desenvolver em grupo todas essas atividades, era comum criar entre eles uma espécie de sindicato, um grupo que organizava toda uma tarefa. Vamos supor, se era artesanato, tinha um grupo dos artesãos, se era carpintaria, tinha um grupo dos carpinteiros. E como a gente vê nos dias de hoje, existem muitos sindicatos, então, que vão ali, tem uma voz representante, que vai falar, vai incentivar, vai cobrar e tudo mais. E esse existia no tempo de Paulo. Tem uma referência aqui muito interessante, deixa eu só abrir minha Bíblia aqui, que quando Paulo pregava em Éfeso, e essa atividade deles que era o artesanato, que eles fabricavam ídolos, eles viram ali essa atividade ser ameaçada, ser ameaçada por causa da pregação de Paulo, que muitas pessoas estavam se convertendo e por isso a venda e a fabricação desses ídolos fora diminuindo, e consequentemente o lucro de quem ganhava com isso também. Tá? A partir do verso 23, Atos 19, verso 23, diz assim: Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que desde o ofício vem a nossa prosperidade,
E estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas, não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gai e Aristarco, companheiros de Paulo. Né? Então, houve um grande alvoroço ali, porque essa atividade era bem desempenhada ali na Ásia, né? Que era o artesanato e a confecção, né? Era o trabalho em barro, a confecção de imagens, tá bom? Aí nós vamos ver agora sobre o artesanato em barro, né? Que as conhecidas olarias, que nós conhecemos tanto no nosso tempo como conhecemos na Bíblia, né, através de um texto que é bem conhecido, todos, quando a gente fala de oleiro, de barros, né, qualquer o primeiro texto que vem à mente é Jeremias 18, né, onde Jeremias é chamado, convocado a descer à casa do oleiro. Só que as olarias de antigamente era diferente da do nosso tempo, né? Hoje a gente dispõe de maquinário, né? Então todo aquele serviço braçal ainda é bem pesado, o serviço não é fácil não, ainda é bem pesado, né? Há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho numa olaria de um amigo, né? E o trabalho ainda é bem pesado, né? Então, mas existem os maquinários hoje. Então, isso que os maquinários fazem hoje, corta o barro, né? Separa o barro, né? E toda coisa era feito na mão, né? Então era feito na mão. Hoje tem um maquinário, né? Que eles chamam de picadeiro, né? Ele coloca o barro ali dentro, né? E o barro vai saindo e vai sendo cortado em tabletes grandes, aquela argila, né? Então isso é a máquina que faz hoje. Mas antigamente não, era tudo braçal. E o barro hoje, né? A olaria compra, o barro já vem num caminhão, é despejado lá, né? Mas antes o oleiro tinha que ir procurar o barro, né? O barro normalmente era encontrado em pântanos, em lixões, né? Onde aquele barro era arrancado, levado, tinha que ficar exposto ao tempo, né? Para ter sustância, né? E tudo mais. Tinha que ser molhado normalmente, mas ficava um bom tempo ali parado até que ele fosse começar a passar pelos processos, né, na mão do oleiro, tá? Mas existe outro fato muito interessante, que é um instrumento onde que o oleiro moldava o vaso, que era a roda, né? A roda do oleiro. Então nós vamos aqui na página 168, onde fala sobre a roda do oleiro. O processo de rotação evoluiu, ainda mais quando alguém teve a ideia de colocar o barro numa roda horizontal, né? Então, vocês vão marcar agora. Nos dias do Antigo Testamento, uma roda achatada de madeira, barro ou gesso era girada horizontalmente numa bancada, à mão ou num eixo que atravessava a bancada. Tá? Então, vocês marquem aí. Uma pessoa empurrava a roda enquanto a outra moldava o barro sobre ela. Quando Jeremias foi à casa do oleiro e viu uma vasilha sendo fabricada e depois refeita por estar defeituosa, ele estava observando uma dessas rodas. Tá? Só em 200 a.C. ocorreu aos que trabalhavam nesse ofício que uma segunda roda podia ser acrescentada ao eixo sobre o banco ao nível do pé, empurrada pela mesma pessoa que fazia o pote.
tá bom? Aí vocês vão fazer outra marcação. No livro apócrifo de Eclesiástico 38, 32, escrito nesse período, temos uma descrição desse tipo de segunda roda. O mesmo sucede com o oleiro que entregue a sua tarefa, gira a roda com os pés, com seu braço dá forma ao barro, torna-o maleável com os pés. Tá? Então, nesse livro apócrifo, que é um livro que fora escrito nesse período intertestamentário, né, no período interbíblico. Então, só para a gente sanar aqui a dúvida. Quando Jeremias desce a casa do oleiro, ele está vendo o oleiro trabalhar sobre a roda. Aquela roda era apenas uma. Nesse período ainda que a gente já viu alguns pregadores falando, né, sobre as duas rodas, que aquele oleiro estava ali empurrando uma roda com o pé, e enquanto moldava aqui, né? Então, o que acontece? Como que era? Na época de Jeremias só existia uma roda. Essa roda ficava sobre a bancada, existia um eixo que perfurava a bancada, que fazia com que a roda ficasse ali solta e não saísse do eixo, né? Onde uma pessoa tinha que girar a roda para que o oleiro fosse moldando aquele barro. Tá? Então, só em 200, no ano 200 a.C., tá bom? Que veio existir a segunda roda, que era como? Essa segunda roda ficava na parte de baixo, tá? Debaixo da bancada, no nível dos pés, tá? Então ficava no sentido horizontal também, né? O eixo pegava dessa roda de baixo, que iria ser girada com os pés, e atravessava a bancada pegando a roda de cima. Só que agora essas rodas tinham que ser fixada, não solta no eixo, fixada no eixo. Por quê? Porque quando ele girasse com os pés, automaticamente a de cima girava. Porque se o eixo não fosse fixado, só ia girar o eixo e não a roda. Tá? Então ela tinha que ser fixada no eixo. Então, enquanto ele ia girando com os pés, a roda de cima girava também. E ele agora moldava ali o barro. Tá bom? Então, vamos aqui agora. Vasilhas decorativas, a decoração das vasilhas. Né? Em alguns casos, né, como aquela decoração rústica que riscava o barro, né, que fazia cavas no barro, né, ou até desenhos no barro, era ainda no processo antes de passar no forno, que o barro ainda estava podendo ser perfurado, né, podendo ser escrito, alguma coisa assim. Então essa decoração se fazia antes do processo de ir ao forno, tá? Até na roda do oleiro, alguns riscos horizontal, a roda ia girando e a pessoa com um objeto pontiagudo ia fazendo aqueles riscos, né, decorativos. Mas os outros tipos de decorações, como pintura, verniz, né, isso se dava após passar pelo fogo, tá? Passar pelo forno, tá bom? Agora, a queima do barro era em fornos, né? Muitos desses fornos eram feitos numa maneira tipo abóbora, né? Então, onde era colocado ali lenha, né, para acender. Alguns fornos existiam prateleiras onde eram colocados os vasos, tá? E se acendia, né? Nesse processo, né, tinha que ter, como não tinha o que tem hoje, a tecnologia que você pode medir a temperatura e tudo mais, né? Então era feito praticamente no senso de calor humano mesmo, né? Então, onde eles viam que o aquecimento ali estava bom, né? Alguns mediam pela quantidade de lenha, de madeira que era colocada, tá? Enfim, né? Muitas das vezes dava certo, muitas das vezes trincava muito as peças e tinha que ser, aí é trabalho, né? Tinha que fazer tudo de novo, aí perdia material, né? E tudo mais. Isso coisas que acontecem até nos dias de hoje, numa olaria comum hoje, tá bom? Então,
a experiência do oleiro não é só na fabricação, né? Vai na parte final também, que é a queima do barro, tá bom? A queima do vaso. Então vamos lá. Trabalhadores em madeira. Jesus era carpinteiro e, como resultado do trabalho do carpinteiro nos dias bíblicos, foi de alguma forma idealizado. A carpintaria era um trabalho pesado que exigia bastante força física e resistência, assim como grande habilidade. O trabalho do carpinteiro tinha dois aspectos. Primeiro, a construção, e segundo, a fabricação de objetos menores, inclusive mobílias. Até os romanos inventarem o telhado em arco, os telhados eram construídos, colocados vigas de madeira de parede a parede e enchendo as frestas com palha misturada com barro. O carpinteiro tinha de cortar as árvores e trabalhar as toras de modo a transformá-las em vigas. Isso era feito com uma enxó, né, que era uma ferramenta na forma de machado, usada principalmente para moldar madeiras, ou serrando no sentido do comprimento como uma serra primitiva. Os 2 métodos exigiam grande esforço físico, né? As serras não eram como o de hoje, né? Era um material, o trabalho de um carpinteiro antes era muito pesado, era um dos trabalhos mais pesados que existiam, porque era um trabalho totalmente bruto, né? Não existia serra elétrica, circular, tudo mais que a gente vê aí nessas madeireiras enormes, né? Que pega o tronco de uma árvore inteira primitiva, que coloca ali, já rapidamente corta no meio, corta camadas, corta tiras, né? Então, em questão de minutos isso é feito, né? Antes não, era trabalhoso, né? Era uma serra primitiva, era muito ruim, umas era feita de pedras de pederneira, né? Cortada numa tira, apoiada com 2 madeiras, onde um puxava de um lado, outro puxava de outro, foi exigindo muita força para cortar uma madeira. Ou, logo depois, foi feito também de aço, né? De ferro, aquelas serras, mas também que dava muito trabalho, onde que 2 pessoas precisavam serrar um tronco, irmãos. Tá? As cabeças dos machados eram feitas de bronze, mais tarde de ferro, e presas num cabo. Quando o corte era embotado, ou seja, o corte embotado quer dizer que o machado não estava afiado, estava sem fio, estava meio cego, né? E não ficava bem preso, a cabeça se desprendia. Nós vemos um episódio disso, né, no 2º livro de Reis, capítulo 6, né, quando os jovens vão querer ampliar o lugar onde, né, eles estudavam, pertencia à escola de profeta. Como essa escola estava crescendo muito, eles queriam ampliar o lugar e foram cortar madeira, né, e a gente vê lá nesse episódio que o machado cai na água. E um dos motivos daquele machado cair na água era exatamente esse, né? Primeiro, né, era quem estava utilizando o machado não se preocupou de verificar se estava tudo bem, né? Quem trabalha aí em construções e tudo mais tem uma coisa que se chama checklist, né? Que você vai conferir as ferramentas, né, que você vai utilizar, ver se elas estão apropriadas para uso e tudo mais. E ele não fez isso, né? Então, 2 coisas. Aquele machado não estava bem preso no cabo. Segundo, poderia estar cego, onde exigiu mais força, né? E exigindo mais força fez com que o machado se desprendesse do cabo, né? Isto a gente sabe que era um risco também. Ainda bem, aquele machado simplesmente só caiu na água. Ele poderia matar alguém, né? Ele poderia ferir alguém, tá? Então, isso que ocorria, né? A gente tem até um exemplo em Deuteronômio 19:5, quando está se falando da cidade de refúgio, em um dos casos que é citado,
exatamente esse. Está dois amigos cortando lenha e acidentalmente um machado se desprende do cabo e acerta o outro amigo e aquele vem a morrer, né? Então mostrando que aquilo ali foi um homicídio não doloso, né, mas culposo na nossa lei hoje, né, que é aquele homicídio que não se teve a intenção de matar. Bom, então vamos lá. As partes cortantes das serras eram inicialmente feitas de pedras de pederneira em forma de fita, ajustadas a uma estrutura de madeira, né, nós já falamos um pouco, sendo necessário que dois homens trabalhassem, um de cada lado para serrar um tronco de árvore. Mais tarde, lâminas de metal foram usadas e os dentes arranjados de modo a cortar como devia. A serra é mencionada em Isaías 41:15, juntamente com o machado, em vista de os judeus serem um povo seminômade. A carpintaria não era muito praticada por eles. Então, o padrão de qualidade da carpintaria em Canaã declinou bastante depois da ocupação israelita. Aí vocês vão marcar, até que os fenícios foram chamados para ajudar. Esses eram carpinteiros peritos e sua frota de navios para o comércio ficou conhecida. Tá? Então vamos lá. Agora, trabalhadores em metal. Página 172. O caldeireiro tem uma longa genealogia. Aí vocês vão marcar também. Caim significa ferreiro e um de seus descendentes, Tubal-Caim, foi descrito como mestre de toda obra de cobre e de ferro. Tá? Então vocês marquem aí. Tá? Essa referência está em Gênesis capítulo 4, verso 22. Que vai falar ali do descendente de Caim, que é o tal de Tubal-Caim, que foi descrito como mestre de toda a obra de cobre e ferro. Então, nessa referência vai falar exatamente isso. Tá? Caim foi o pai da tribo medianita, dos quenitas, que parece estar envolvida em muitos aspectos da história de Israel. Há indícios de que tenham explorado o cobre do Sinai com os egípcios. Artefatos de metal quenita forneceram grande parte da informação arqueológica que conhecemos sobre o trabalho em metal na antiguidade. Aí vocês vão marcar também. O ouro foi um dos primeiros metais a ser extraído. Marcaram? E usado por se encontrar num estado relativamente puro e ter condições de ser derretido em baixas temperaturas e despejado em moldes. Ele era refinado como a prata, aquecendo-se num cadinho, né? Lugar, um recipiente feito de barro, né? Onde que era colocado ali o metal ou a mistura, algo que iria se misturar ao metal, né? E sob o calor, né? Aquela fusão era feita, tá bom? Aí nós vamos agora, na página 173, existia outra questão, né, que era a purificação do ouro. Purificação, né, se colocava o ouro no fogo, né, sob, claro, um recipiente, e quando se colocava no fogo, né, aquela impureza, ela subia, e aí com uma escumadeira era tirada a impureza, tá bom? Aí nós vamos aí na página 173, lá no penúltimo parágrafo, nós vamos ler ali. No antepenúltimo, melhor. O ferro era originalmente removido como uma impureza do cobre. Só depois de certos avanços na tecnologia é que o ferro pode ser extraído do seu próprio minério, né? Então, antes o ferro, como que era o ferro era extraído?
né? Aquela impureza do cobre, quando ele também era derretido, né? Era retirada e era o ferro, né? Existia a mistura, né? No cobre de ferro. Então, só o fogo poderia separar isso, tá? Então, o fogo servia exatamente para tirar a matéria, podemos dizer, negativa, né? Que servia de impureza naquele metal, tanto do ouro, tanto do cobre, tá? Então, era o fogo que fazia isso. O fogo ele também servia para moldar o ferro, né? Dar forma o ferro. Então era no fogo, tá bom? Então vamos lá. Isso exigia mais calor, tanto para a extração como para a moldagem. Aí vocês vão marcar agora. Os hititas foram os primeiros a desenvolver o ferro e o exportaram juntamente com as noções de fabricação correspondentes para os cananeus e filisteus, né? Então, além de exportarem, eles ensinaram, explicaram como trabalhar, né? Como moldar o ferro, tá bom? Aí vamos lá. Existiam os artesãos em couro, em tecidos, né, naquela época, né, que utilizavam-se de linho, de lã da ovelha, né, e tudo mais. As tendas originalmente eram feitas de peles, tá, de animais, né, mais tarde foram substituídos por pelos de cabra, tá bom? Então, o tendeiro, ele trabalhava com couro, tá? Então era muito utilizado couro naquela época, tanto para fazer as tendas, como para fazer cintos, tá? Tudo mais. O tingimento, na página 175. Aí vocês vão marcar. A tinta vermelha era feita de ovos de insetos, tipo cochonilhas, pulverizados, né? A cor azul escuro, deixa eu só ver aqui um negócio rapidinho. Tá. Vi aqui algumas imagens aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que não dá pra mim virar a câmera. Não dá. Se desse eu ia virar a câmera aqui para vocês verem, mas não dá não. Tá? Deixa eu ver aqui se dá para mim virar só o telefone. Vocês observarem aqui. Aí. Cochonilhas eram esses insetos assim. Tá bom? Dava em plantas. Vamos lá. Continuando aqui, irmãos.